Beleza. Então, a gente até agora falou em Monte Carlo, a gente viu quadratura, depois a gente viu Monte Carlo simples, a gente viu amostragem por importância, a gente viu rejeição, e agora a gente vai ver MCMC de fato, certo? Então, a gente colocou todos os pinos no lugar, né? No começo, a gente falou de métodos de Monte Carlo, estimador de Monte Carlo, assumindo que eu sei amostrar de uma determinada distribuição. Depois a gente viu, desculpa, o que, que acontece quando eu não sei exatamente amostrar dessa distribuição, então eu vou ter uma distribuição de proposta, né? Aí a gente deu meio que uma pausa nisso na semana passada para falar de cadeias de Markov, certo? E a gente falou dessas cadeias, desses processos estocásticos, né? Com memória de um passo. A gente falou desses processos tanto em espaços enumeráveis quanto em espaços não enumeráveis, né? A gente viu a generalização de certos conceitos para espaços não enumeráveis. Isso significa que hoje a gente está prontinho para falar de MCMC, ou seja, da junção entre cadeias de Markov, né, o primeiro MC, e Monte Carlo, que é o segundo MC. Aliás, o nome Monte Carlo, né, eu não falei para vocês, ele vem de um cassino famoso, né, lá em... como é que é esse negócio? Em Monte Carlo mesmo, né? Então, o método de Monte Carlo ele foi inventado na década de 50, inclusive para fazer simulações que eram utilizadas na confecção da bomba, né, no projeto lá do projeto Manhattan, né, da bomba atômica. Tem um livro muito legal que eu acho que eu linkei lá no nosso GitHub, que é o livro do Ilya Sobol, que é um dos primeiros livros sobre esse negócio. Então era chamado de Monte Carlo porque o John von Neumann, que era um cara, né, que vocês devem conhecer, achou que era um nome legal porque tinha a ver, né, jogo de azar com um cassino com aleatoriedade. Então esse livro, né, acho que é a Introdução ao Método de Monte Carlo, uma coisa assim, por um acaso foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto, né, que não é o melhor livro para ler como introdução, mas serviu pelo menos de introdução histórica. É um livro interessante de vocês olharem, tem o PDF dele na internet. É legal de vocês verem como que era. Os caras discutiam essas coisas de Monte Carlo. Não tem nada a ver com esse enfoque moderno que a gente tem hoje, baseado em teoria da medida, probabilidade. Então, a junção dessas duas peças, cadeias de Markov e método de Monte Carlo, é que vai abrir para a gente um leque enorme de possibilidades. Né? Aqueles de vocês que assistiram a palestra do professor Everett na semana passada, viram alguma coisa do que é possível fazer quando você junta, né, cadeia de Markov com estimador de Monte Carlo. Então, hoje a gente vai ver dois cavalos de batalha da estatística computacional, que são o amostrador de Gibbs e o amostrador de Metropolis Racings, tá? Então, é possível que eu tenha que acelerar um pouquinho só para a gente conseguir cobrir o suficiente de maneira que a gente fique dentro do programa. Beleza, então vamos lá. Como sempre, a gente está interessado em amostrar de um alvo π, né? Num contexto bayesiano, a gente está falando de π como uma distribuição a posteriori. E aí o que a gente vai fazer a gente vai construir uma cadeia de Markov que admite π como a sua distribuição invariante. Tá? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque qual é a vantagem, vamos dizer assim, né, do MCMC em relação ao um amostrador por importância ou um amostrador por rejeição? É que, nesses casos, encontrar a proposta correta é muito difícil, especialmente à medida que a dimensão e a complexidade do problema aumentam. Essas duas coisas, dimensão e complexidade. Já o MCMC, a gente vai ver que existem maneiras genéricas de construir cadeias de Markov que têm a π, né, que admitem π como distribuição invariante. Então, os métodos MCMC, eles são mais gerais do que esses métodos que a gente vem discutindo, porque eles admitem propostas, né? Eles permitem propostas mais gerais. O primeiro algoritmo que a gente vai ver é o chamado famoso amostrador de Gibbs, o Gibbs Sampler. Tá?
Então, a ideia principal do Gibbs Sampler é uma ideia de dividir para conquistar. Então, a gente vai ter uma distribuição-alvo altamente dimensional, com várias coordenadas, D coordenadas no caso, e a gente vai quebrar essa distribuição conjunta, né, em todas as coordenadas, em distribuições condicionais, certo? Então, né, a gente sabe que a gente pode decompor. Isso aqui é outra coisa, tá? Espera aí que eu já vou falar isso aqui. Deixa eu até voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer file. Não. Como é que é o negócio? Edit. Cadê? Gente, cadê a página antes? Não. Pronto. Então, a gente sabe, por exemplo, que se a gente tem uma π de y e x, certo? Ou seja, um negócio, né, que me avalia em 2 pontos y e x, eu sempre consigo escrever esse cara como π de y dado x, π1, né, vezes π2 de x, certo? Que é a mesma coisa que uma π3 de x dado y, vezes uma π4 de y, certo? Ou seja, eu sempre consigo pegar uma conjunta, né, e decompor em um produto de duas marginais. Uma marginal condicional, certo? E uma marginal mesmo, certo? Perfeito? Então, essas são as marginais e essas são as condicionais. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou bom. Vai estragar a minha notinha bonitinha. Tá? Então, esse fato aqui, que é um fato trivial da teoria de probabilidades, é o que vai permitir a gente quebrar um problemão grandão em vários problemas menores, tá certo? E a gente vai ver que os algoritmos que a gente vem discutindo, eu já falei isso para vocês, mas a gente vai ver isso na prática. Eles não são mutuamente excludentes, certo? Eu usei, sei lá, Gibbs Sampler. E eu usei a amostragem por importância. Sim, mas essas duas coisas não são mutuamente excludentes. A gente pode fazer a amostragem por importância e também a amostragem de Gibbs, certo? Esses caras são peças que a gente encaixa para poder resolver o problema. Muito bem, então vamos voltar lá para o slide. Então, fixa na tua cabeça. Eu tenho uma π grande que está definida num intervalo, num espaço grande de d dimensões, né, com d coordenadas, e eu vou quebrar essa π de uma maneira particular para facilitar a amostragem. Beleza. Este ser que está aqui, esse ser mítico que está aqui, é a chamada condicional completa, tá? Então, a partir de hoje, então, condicional completa, turma, condicional completa. Toda vez que eu falar condicional completa, é disso aqui que eu estou falando, tá? Então, o que é uma condicional completa? Uma condicional completa é uma medida de probabilidade, no caso, uma densidade, avaliada numa coordenada, certo? Condicional a todas as outras coordenadas. Na verdade, todas as outras quantidades desconhecidas, certo? Então, se eu tenho uma π definida no X, no RD, né? A condicional completa vai ser uma distribuição de probabilidade definida numa das coordenadas, dada todas as outras, tá? Por que eu estou falando dado tudo que é desconhecido? Porque você vai ter aplicações estatísticas onde, por exemplo, você vai ter variáveis latentes, tá certo? E parâmetros. Se você é frequentista, faz diferença para você o que é uma variável latente e o que é um parâmetro. Para um Bayesiano não faz diferença nenhuma. Tudo é quantidade desconhecida, você coloca uma medida de probabilidade e estima como se fosse a mesma coisa. Mas essa distinção, às vezes, ela é útil. Então, o que vai acontecer? Quando eu falar de condicional completa, se é um modelo que tem variável latente, a condicional completa vai ser uma medida de probabilidade definida naquele, sei lá, parâmetro específico, certo? Dado tudo que eu não sei no modelo, inclusive as variáveis latentes e os parâmetros. A gente vai ver uns exemplos desse negócio mais para frente. Beleza.
Então, para facilitar, né, a nossa vida em termos de escrever a matemática, a gente pode introduzir essa notação que vai ser x menos i, né, é todo mundo menos a iésima coordenada, tá? Só para poder compactar a notação, facilitar as nossas contas. Beleza. Então, agora eu vou descrever para você o primeiro algoritmo de MCMC que todo mundo aprende, tá? Que é o... Oi. Então, a condicional inteira, ela precisa ter, você falou de tudo que você não sabe, inclusive dada as variáveis latentes e o θ, né, o parâmetro. Isso. Isso precisa ser explícito ou pode estar implícito nas próprias medições do X2, X3, etc. Você tem que explicitar isso? Não sei, você está falando matematicamente? Porque nas notas ele não explicita isso. Não explicita, não. É porque é o que eu falei, né? Dependendo do seu paradigma de inferência, faz pouca diferença, né? Tá. Né? O que você não sabe, certo? Agora, se você é frequentista, por exemplo, não tem jeito, né? Você vai ter que integrar fora as variáveis latentes de alguma maneira. Né? Não, tá, beleza. Então, beleza. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai discutir é o chamado Fixed Scan, ou Systematic Scan Gibson. O que é isso? Vamos lá, vamos descrever o algoritmo e vai ficar claro o que a gente está fazendo. Olha lá. Então, nota que agora a gente vai usar aquela notação com um subscrito que vai ser x1 dado todo mundo que não é o x1, certo? Então, isso aqui é a condicional completa do x1, tá? Então, eu vou mostrar. Primeiro, eu vou inicializar o meu algoritmo, tá? Então, eu vou escolher aleatoriamente um valor para as minhas coordenadas, todas elas, tá bom? Então, no x0, eu vou na zerésima iteração, eu vou escolher um valor para todas essas coordenadas. Não importa muito qual é esse valor, porque a gente viu, né, alguns teoremas nas aulas passadas. Vou dar um spoiler, né? Isso aqui vai, de alguma maneira, gerar uma cadeia de Markov, certo? E aí a gente sabe que, sob certas condições de regularidade, não importa de onde eu comecei, importa só que eu rode esse meu processo estocástico durante tempo suficiente para que eu, então, acabe com o efeito do transiente, ou seja, acabe com o efeito do estado onde eu comecei. Então, eu inicializo essas minhas coordenadas e agora eu vou começar o meu processo de amostragem. Então, eu vou amostrar o x1 da condicional completa dele, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu pego o x1 zero, né? Jogo essa porra fora, esqueço ele, guardo ele lá numa linha da minha matriz. Você pode imaginar que, computacionalmente, eu vou guardar uma matriz, né? A primeira linha vai ser o x0, x1 zero, x2 zero, etc. A segunda linha vai ser o x1 1, x2 1 e etc. E assim por diante. Então, eu vou mostrar o x1 dado todo mundo. Então, aqui, por exemplo, no primeiro passo, eu vou mostrar o x1 da condicional completa, certo? De x1 dado x2 0, x3 0, etc., xd 0. Aí eu mostrei o x1, muito que bem. Aí eu pego a coordenada do x1, que era x0, né, x1 0. Vou começar, se eu ficar falando vai ser foda. Então, vamos lá. Gibbs, né? Cara, hoje tá um negócio de cair aqui. Hoje de manhã eu tava numa conferência, caiu uma árvore aqui atrás da minha casa, porque o vizinho cortou uma árvore lá em cima no morro e ela caiu aqui embaixo. Tô com medo, daqui a pouco vai cair, sei lá, uma pedra gigante aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar x1t, né, o tésimo, da condicional completa dele. Então aqui eu vou escrever π de x1 dado x menos 1, certo? Que isso aqui é um vetor. Então, aqui eu vou colocar uma bolinha, né? Para significar que eu estou avaliando, né? Estou mostrando de uma medida definida nesse espaço. E aqui vai ser x2 t menos 1, né? X d t menos 1. Então, estou só repetindo o que estava lá no slide. Aí, o que vai acontecer?
Vamos prestar atenção nas nossas amostras, né? Então, aqui está o T, e aqui é o T0, né? O T1, tá. E aí, eu vou escrever aqui. Então, aqui vai ser o X1, 0, o X2, 0, o XD, 0. Já na primeira iteração, eu vou amostrar o X1, 1, né? Então, o X1, 1, vou botar para o preto aqui. O X1, 1, ele tem que distribuição? Π de X1 dado X menos 1, ou seja, a condicional completa dele, dado todo mundo, né? Ou seja, X menos 1, 0. Não é? Já no segundo passo, o que vai acontecer? Esse cara aqui, eu vou amostrar o X1, né? 1, vou substituir ele aqui e o resto eu mantenho. Vai ser o X2, 0, XD, 0. E na segunda iteração, como é que eu faço? Na segunda iteração, eu vou amostrar, deixo o X1 do jeito que ele estava, né? Vou amostrar X2 no passo 2, então X2 no passo 2 vai ser π de X2 dado X menos 2, certo? Dado que, bom, esse cara aqui vai ser esse vetor, tá vendo? Estão vendo? Vai ser esse cara aqui. O X2 não entra, certo? Então, no vetor de todo mundo menos o X2, vai entrar o X1 que eu amostrei no tempo 1 e todo mundo que estava agarrado no tempo 0. Estão entendendo como é que eu estou fazendo esse fixed scan? Eu vou andando coordenada por coordenada e amostrando, certo? Então, deixa eu só completar minha tabelinha aqui. Aí, esse cara aqui, vai ser o XD, continua agarrado no 0. Perfeito? Quando é que o XD... Aí eu vou fazer uma pergunta e você me responde. Quando é que o XD vai deixar de ser... Quando é que eu vou renovar o XD? Quando é que ele vai deixar de ser o ponto inicial? Tempo D. Não, tempo D. É isso aí. Então, o XD, né, no décimo, vai ser amostrado, né, do XD menos X menos D. Aí, geralmente, a gente faz assim, tá? Quando a gente está com preguiça de escrever a condicional completa, a gente escreve assim ou escreve desse jeito que eu escrevi aqui, né? Que ficou meio feio, deixa eu fazer de novo. X menos 1, 0. Mas por conta dessa complicação de que certas coordenadas foram atualizadas e outras não, a gente, quando não há prejuízo, né, de entendimento, a gente escreve desse jeito aqui, certo? Então, vai ser, né, amostrado de uma condicional dada todos os restos que eu já estou careca de saber o que eles são. Então, o que acontece? Oi. Só uma dúvida. Isso não está diferente das notas, não? Porque nas notas eu acho que ele fala que XT, ele seria, nesse caso, X2, 1. Porque, tá vendo nas notas, porque do jeito que você escreveu XJ, parênteses em cima J. E aqui ele dá XJ, parênteses em cima 1, entendeu? Por exemplo, aquele passo que se chamou de X2, parênteses em cima 2, tinha que ser X2, parênteses em cima 1, não? Porque você tem que se dar dando um passo na cadeia de Markov, né? De acordo com as notas, eu acho que foi isso que eu entendi. Eu acho que não, cara. Acho que a confusão está acontecendo porque esses índices aqui estão exatamente na mesma indexação do D, só que depois do décimo isso acaba. Então, por exemplo, o X1, 10, né, vai ser amostrado da condicional completa de todo mundo no passo 9. Não é isso? Isso, só que aí você amostrou o X2, tinha que ser X2, 1, né? Tá bom. Primeiro. Não sei se você entendeu, se fez sentido. Eu acho que eu entendi, mas é que essa indexação é meio que arbitrária, né? O que importa é que você vai olhar cada componente de cada vez, certo? O que eu estou insistindo com isso?
Porque eu já quero preparar você com o seguinte, né? Vamos supor que eu peguei o XD aqui, né? E aí eu estou olhando, né? A teésima iteração. O que vai acontecer? Vai ser assim, ó. Eu fico no mesmo lugar, aí eu mudo. Aí eu fico no mesmo lugar, aí eu mudo. Né? Aí eu mudo. Fico no mesmo lugar, mudo. Aí fico no mesmo lugar, mesmo período de tempo, né? De avaliações, né? Aí eu mudo de novo, certo? Eu fico nesse tempo aqui, eu fico agarrado no mesmo lugar um tempão, certo? É isso que é o fixed scan, né? O que Então, importa beleza. Oi, para falar. Falei, beleza. Então, beleza. Então, o que importa eu tenho que saber escrever cada uma dessas condicionais completas, tá certo? E eu vou andar nesse negócio em sequência. Eu amostro a primeira coordenada, dado todo mundo, a segunda coordenada, dado todo mundo, atualizando a primeira coordenada, e vou fazendo assim. Isso é importante. Por quê? Porque se eu fizer este troço deste jeito, então, mais para frente, eu vou poder mostrar que essa trapizonga, esse jeito de fazer determinístico, né? A amostragem não é determinística, mas a ordem em que eu faço né? Esse negócio vai induzir uma cadeia de Markov direitinha com as propriedades corretas. Então, eu vou andar, né, em cada uma das coordenadas, uma de cada vez. Como é que por que isso é importante? Né? Por que isso é legal? Porque eu estou quebrando um problema de amostrar em D dimensões em D problemas de amostrar em uma dimensão. Certo? Também não estou fazendo mágica. Né? Eu só consigo fazer isso porque eu sei, em teoria, escrever cada uma dessas condicionais completas aqui. Quem pode me dizer um exemplo de um alvo que a gente já viu em que daria para fazer esse algoritmo aqui tranquilo? Daria para escrever as condicionais completas? Uma mistura de Gaussiano, que a gente viu, de correlacionado com Exatamente. correlação. Então, se esses caras são multivariada normal, né, que a gente chama de MVN, com média mi, né, e variância, né, matriz de variância com variância sigma, eu sei escrever x1 dado todo mundo, né, x menos 1, sei escrever, né, xj dado x menos j, sei fazer isso para todo mundo. Certo? Eu sei fazer uma série de coisas, né? Sei escrever x1 e x2 dado todo mundo, né? X menos 1 menos 2, sei lá, nem sei como é que a gente faria. Deixa eu ver se uma anotação melhor talvez seja assim, né? 1 e 2. Tá? Eu sei escrever todas essas condicionais. Certo? Então, quando o meu alvo, por exemplo, é multivariada normal, dá para fazer Gibbs. Né? Em particular, dá para fazer aquele Gibbs que a gente está falando ali, porque eu sei escrever as condicionais completas. Como vocês devem imaginar, quando a gente for fazer um pouco mais de análise matemática para ver, né, a performance dessa técnica, a gente vai, em algum momento, tocar na multivariada normal. Certo? Como eu espero que você já esteja percebendo também, nem sempre a gente vai conseguir escrever esse negócio da condicional completa. Mas calma, não se desespere, porque tem outras maneiras de resolver isso sem sair do mundo do Gibbs. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Uma pergunta que o seu cérebro de matemático já deve estar matutando aí é o seguinte: bom, porra, mas como é que você sabe que isso aí tem a distribuição correta, hein? Como é que você sabe que se você amostrar de cada uma das condicionais completas desse jeito aí, você está amostrando de π? Ou seja, se essa escolha, né, de condicional completa, ela vai definir uma conjunta única, né, em RD, no caso aqui, que é o nosso espaço? Essa é uma pergunta importante, certo? E a resposta não é trivial.
Outra pergunta é o seguinte, bom, como é que eu faço para usar aqueles teoremas que você me ensinou na aula passada, né, de ergodicidade, convergência de médias ergóticas, etc. Né, para usar aquilo lá, eu preciso mostrar que esse processo é Markov, certo? Markov. Ele precisa ter uma certa propriedade para poder admitir π como alvo e tudo. E mesmo que ele admita esse negócio, pode ser que ele não converja, né? Então, tem esse outro problema aí também. E aí, agora, a gente vai ver um teorema, a gente vai só falar dele, tá? A prova dele tá, eu vou mostrar para vocês onde está. Mas ele tem um teorema fundamental, que é o teorema de Hamsley-Clifford, que é um teorema que diz para a gente quando é que a gente pode confiar no Gibbs Sampler, ou seja, quando é que o Gibbs Sampler a resposta para essas 3 perguntas aqui vai ser sim, certo? Quando é que ele vai, de fato, ser um método MCMC no qual eu posso confiar. Vamos lá. Então, vamos considerar o teorema de Hamsley-Clifford, ele é um teorema sobre suporte, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que mostrar é que o suporte da medida produto, né, ou seja, o suporte da medida produto no espaço produto induzido pelas condicionais completas, ele é maior do que o suporte do alvo original. Maior ou igual, né? Ele contém direitinho. Isso, em notação matemática, né? O suporte de π tem que ser o produto, né? Tem que ser o espaço produto do suporte de cada uma das condicionais completas. Certo? É isso que essa notação aqui quer dizer, certo? Então, é como se eu tivesse, não, é isso. Eu tenho uma distribuição cujo suporte, como eu estou especificando várias medidas univariadas, né, de cada vez, lembra lá do que você aprendeu em probabilidade, né? O que eu vou precisar é ter certeza de que a medida no espaço produto é uma medida bem definida. Em particular, essa medida bem definida tem um suporte maior ou igual, né? Não, maior ou igual não, igual nesse caso aqui. Igual ao suporte do alvo original, certo? Se isso for verdade, então eu vou poder escrever, né, essa conjunta dessa maneira aqui. Eu vou pegar o produto de todas as condicionais, né? De todas as condicionais completas. Isso aqui só pode existir, né? Só pode estar bem definido se essa medida produto estiver bem definida, senão não, certo? Então, na prática, não é difícil de verificar as condições do teorema de Hamsley-Clifford, certo? Você tem que olhar, se o negócio está definido no RD, então eu preciso que as condicionais completas todas tenham suporte no R, né? Porque se elas não tiverem, eu não grow. Né? Então, se uma dessas condicionais completas aqui, por qualquer razão, ela tem suporte, sei lá, no zero infinito e não na reta, aí já deu ruim, certo? Aí esse cara aqui não vai ser esse cara aqui, certo? Esse produto, elemento a elemento, não vai ser o suporte do π, e aí, pronto, foi-se. Beleza. Então, né, para eu poder escrever essa razão aqui, isso aqui está bem definido, eu tenho que ter esse suporte direitinho. Certo? O suporte tem que encaixar direitinho. Aí, se você quiser ler mais sobre esse teorema, tá aqui, ó, página 353 do Robert do Casella, tá? Eu não me lembro se tem isso lá no livro do Edbert e do Dani, mas no Robert do Casella tem na página 353. Eles nem chamam de teorema de Hamsley-Clifford lá no texto, só no título. Né? Mas tá lá a prova desse teorema, se você quiser saber mais, certo? Na prática, o que você precisa ter cuidado é só saber que todas as suas condicionais completas têm que ter um suporte que não seja restrito, certo? Senão, o que vai acontecer? Imagina um hipercubo, né? Se uma das condicionais completas não tem o suporte correto, fica faltando, né, um hipercubozinho definido pelo produto dado para aquele pedaço que está faltando no suporte, que vai ter medida zero. Né? Se aquele cara tem medida zero, então os suportes não batem. O suporte do
da medida produto e o suporte da medida original. Beleza. Tá, isso aqui ainda é o final da prova, vou deixar para você ver isso aí, que não importa muito, não importa mesmo é você ter essa noção de que tem que encaixar os suportes. Beleza, então vamos pegar um caso, só para ficar claro o que vai acontecer, daqui a pouco vai ter uma figura que a gente vai mostrar qual é o problema quando você não tem esse... Quando não vale, né, as condições do teorema de Ramsey e Clifford, e aí o Gibbs Sampler não vai ser uma cadeia de Markov. Então, beleza, essas são as nossas condicionais completas, né? Então, x1 dado x2 é dado por esse negócio aqui, x2 menos x2 vezes x1, ou seja, o que é isso aqui, né? A medida condicional de x1, condicional completa de x1, é uma exponencial com taxa x2, né? E o contrário também é verdadeiro, né? A condicional completa de x2 é uma exponencial com média x1. Então, um problema simétrico, medidas de probabilidade muito bem definidas, a cara maneira, beleza. Então, vamos lá. Aí a gente faz essas contas, né? A gente faz Ramsey Clifford, a gente pega e faz essa razão que está aqui, né? Essa razão que está aqui. Então, eu vou pegar um Z qualquer, né? Um Z qualquer que está naquele espaço. Então, nesse caso, eu vou precisar de dois Zs, né? Um Z1, um Z2. E aí, vou calcular esse produto aqui. Então, beleza, vamos fazer essa conta. Substituo o Z2 lá no lugar da taxa, e Z1 no lugar da taxa, e pronto. E aí eu chego num target, né? Ou seja, se o teorema de Ramsey-Clifford valesse, ou seja, se os suportes fossem exatamente, né, atendesse às condições de Ramsey-Clifford, na hora que eu fizesse essa razão aqui, eu encontraria esse troço desse lado. Então, a medida induzida, vamos dizer assim, por essa condicional completa, é essa aqui, né? Exponencial de menos x1 e x2. Só que essa integral não é finita, né? Essa integral não é finita, né? Se eu integrar primeiro em x1 e depois em x2, esse troço explode. Ou seja, essas duas condicionais completas, elas não definem uma medida de probabilidade. Certo? Meio chato isso, né? Mas pelo menos tem um jeito de você testar se as suas condicionais completas estão corretas. Isso é uma coisa que a gente faz muito em apêndice de artigo, né? A gente deriva as condicionais completas para um Gibbs sampler qualquer, né? O que a gente está usando lá, e a gente mostra, né? Usando essa identidade aqui derivada diretamente de Ramsey-Clifford, que a gente recupera do lado de lá uma coisa que é proporcional, pelo menos, ao alvo, né? Isso aqui vai ser proporcional ao alvo, não importa muito, vai sobrar umas constantes aqui, mas não importa, certo? Vai ser proporcional a uma medida como essa aqui. Então, nesse caso, a gente fez essa conta e chegou à conclusão de que essa medida induzida não é integrável. Ora, se ela não é integrável, então essas condicionais completas aqui não definem medida de probabilidade nenhuma no espaço cartesiano, né, de R+ com R-. Certo? Então, eles não são compatíveis. Então, esse aqui é uma figurinha, né, que é diferente daquela lá. Esse aqui é o nosso alvo, tá? Então, a gente tem o nosso alvo é isso aqui, o nosso alvo bivariado é uma uniforme nesses dois retângulos azuis clarinhos que vocês estão vendo aí. Então, o que acontece? Se você definir as suas condicionais completas, como, por exemplo, uniforme, né? Em menos 2 e 2, vai dar problema, certo? Por que vai dar problema? Porque o suporte né, dessas duas condicionais completas, o produto dos suportes, né, o espaço-produto, né, ele vai ser maior do que de fato, o suporte do alvo. O suporte do alvo é só isso aqui, onde está azulzinho claro. Então, você está violando o teorema de Ramsey-Clifford, a condição, né, da sobreposição dos suportes.
Na prática, isso é mais fácil de fazer do que parece, porque a gente, em geral, trabalha com coisas menos constrained, né, e tal, então raramente você vai ter um problema como esse. Mas vale a pena falar, né, porque às vezes você vai encontrar A internet está ruim, né? Pois é, eu não tenho muito o que fazer, não, viu, gente? A internet está ruim aqui em casa desde ontem. Vocês me desculpem. Bom, então, beleza. Vamos continuar aqui. Tá, então, beleza. Então, supondo que as condições sobre o suporte sejam mantidas bonitinhas, é, então o Give Sampler vai ter como alvo aquele pi, né? Ou seja, as minhas condicionais completas, elas vão de fato compor o meu alvo, né? Elas vão especificar unicamente o meu alvo. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que esse Gibbs Sampler ele vai ter esse alvo como a invariante, ou seja, vai admitir esse cara como a principal invariante. Então, qual é o meu kernel de transição, né? Bom, para começar esse kernel de transição, ele vai estar eu vou definir de novo, né, esse cara para cada par de coordenadas. Na verdade, são todas as coordenadas, né? Então, vamos pegar o caso D igual a 2, que o caso D igual a 2 é mais fácil, né? Porque o que vai acontecer? Eu posso escrever esse kernel aqui como para D dimensões, só que aí eu vou ter que ter todas as combinações possíveis de todos os possíveis scans, né? Todas as ordens de escaneamento. Eu escaneio o primeiro, dado todo mundo, depois eu escaneio o segundo, dado todo mundo, e o primeiro que eu atualizei, e aí, rapidamente, a quantidade de índices dessa expressão aqui começa a aumentar. Então, vamos pensar, para facilitar, para fixar o negócio, vamos pensar em duas dimensões, né? Então, qual é a probabilidade. Vamos parar para pensar, né? Qual é a probabilidade de eu sair de um estado X no X, lembra que esse X aqui é X1 e X2, né? Então é X1T menos 1, X2T menos 1. E aqui é X1T e X2T. Então, qual é a probabilidade de eu sair de X no estado T menos 1 e chegar num outro X qualquer no tempo T? Bom, como eu estou fazendo fixed scan, tem uma ordem que eu vou fazer essa brincadeira, certo? Então, primeiro, eu vou atualizar o x1 dado o x2 no tempo t-1, certo? Então, eu vou mostrar x1, deixa eu ver se eu vou lá para minhas notas lá, né? Então, eu vou mostrar x1 de, x não, né? De π de x1 dado x2. Então, mas esse cara aqui é o x1 no tempo t, né? E condicionado em x2 no tempo t-1, certo? Então, a probabilidade desse negócio acontecer, né, supondo que esses caras são discretos, seria exatamente π de x1 dado x2 avaliado em x1zinho no tempo t, né? Ou seja, isso aqui é uma variável aleatória, eu observei um determinado valor x1zinho no tempo t. Dado, né, x2 no tempo t menos 1. Então, essa é a primeira probabilidade que eu vou observar. Nota que aqui eu estou sendo um pouco, né, não estou sendo muito rigoroso, porque isso aqui é uma densidade quando esse cara é contínuo. Mas não tem problema, porque a gente depois vai integrar esse negócio sobre todos os valores, não tem problema não. Muito bem, o que vai acontecer então? Aí eu já fiz o x1, agora eu vou fazer o x2 no tempo t, né? Vai ser o quê? Bom, vai ser de novo, eu vou avaliar, bom, né? π de x2 dado x1, só que agora eu vou condicionar em quem? Qual é o índice de baixo aqui? Hein, gente? X1. E em cima? T, 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 T. T. Exato. Tá vendo?
Então, para mostrar o x2 no tempo t, eu vou condicionar no x1 do tempo t, que é esse cabra que eu acabei de mostrar aqui. Então, é um processo sequencial, certo? Eu mostrei um, depois eu mostrei o outro. Beleza, e qual é a probabilidade desse troço acontecer? Bom, vai ser π, né, de x2 dado x1, avaliado aonde? Bom, em x2 no tempo t, dado x1 aonde? Que tempo? No tempo t, certo? Como esses caras são amostrados independentemente, né? Não é bem independentemente, mas eu vou poder multiplicar essas probabilidades. Né? Vou pegar esse cara, vou multiplicar com esse aqui, que é o que a gente está vendo cá em cima. Né? Então, vou voltar lá. Toma aqui, beleza. Então, a probabilidade de eu começar num certo estado no tempo t-1 e acabar num outro estado no tempo t vai ser a probabilidade, né? Isso aqui vai ser o kernel. Depois eu vou integrar sobre todos os valores de x1 e x2 para ter a probabilidade mesmo de fazer esse jump, né? Ficou claro como é que eu construo essa brincadeira? Eu vou poder fazer isso para D dimensões, só vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Eu vou ter que olhar cada um desses passos. Vai ser o x1 dá a todo mundo, depois o x2 dá a todo mundo, e aí eu vou multiplicando todos esses caras. É o que está aqui, né? Então, combinatoriamente, como é que eu faço esse negócio, né, para mais de duas dimensões? Então, essa anotação aqui a gente não tinha visto ainda, né? Mas é a ideia, né, de que eu estou separando as minhas variáveis, onde eu estou condicionando, entre as variáveis que já foram atualizadas e as variáveis que não foram, né? Como eu estou fazendo fixed scan, eu sei exatamente no tempo t quais que são, né? Certo? Então, né, quando eu estou atualizando o jésimo componente, eu sei que até o j-1 eu já atualizei, né? Porque eu estou fazendo esse negócio sequencialmente. Do j para lá, ou seja, do j mais 1 em diante, incluído, né, inclusive, eu ainda não atualizei, ele está no valor antigo, certo? Essa anotação aqui é bem clara nesse sentido. Muito bem, então o que eu tenho que mostrar para dizer que esse cara tem distribuição invariante? Eu tenho que fazer aquela manipulação, né, que a gente já fez, que a gente viu na semana passada, com o kernel, né, com o núcleo de transição. No caso contínuo, não vale só somar, eu tenho que integrar sobre todos os possíveis valores. Né? Então, lembra que a probabilidade de transição, né, lembra o que a gente falou, né? Qual é a probabilidade marginal de eu estar em Y? É a probabilidade de eu ter começado em X e chegado em Y, ponderada pela probabilidade de eu estar em X, certo? A gente não viu isso? Então, o que está faltando, talvez um pouquinho, mais uma linhazinha nesse negócio? É que invariância, né? O que é invariância? Invariance, né? Invariance é o seguinte, para todo y, tem que valer o quê? A integral em x gracinha, que é o meu espaço, de k de x e y, π de x, tem que ser exatamente π de y. Né? Foi isso que a gente viu na aula passada. Então, para todo y em x gracinha, né? Para todo y no meu espaço, tem que valer isso aqui. Então, quando isso vale, a gente diz que esse kernel, né, ou seja, K, é invariante, sei lá, para essa medida π, certo? É isso que a gente diz, né, que ele admite essa medida π aqui como sua distribuição invariante. Então, né, se você voltar lá na demonstração, o que a gente vai mostrar, né? Que o cara do lado de cá vai ser exatamente a π de y. Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Então, se eu pegar essa conta que eu fiz aqui, colocar ela aqui, né? E eu integrar em x1 e x2, esse cara aqui não depende, né, da variável de integração, então ele sai fora. Esse cara aqui é precisamente
a conjunta, né, de y1 e x2, então eu vou integrar em todos os x2, isso vai ser a condicional, vai ser a marginal de y1, né? Esse cara aqui, essa integral é a marginal de y1. Eu estou integrando a condicional de y1 dado x2 contra a marginal de x2. Então, eu encontro a marginal de y1. Mas a condicional de y2 dado y1 vezes a marginal de y1 é a conjunta dos dois y, e, portanto, eu tenho exatamente a minha distribuição alvo em y. Certo? Que bom, né? Então, significa que esse cara, esse algoritmo Gibbs sequencial, ele tem π, né, como sua distribuição invariante, dado que, né, o teorema de Ramsey-Clifford foi respeitado, certo? Ou seja, a gente checou que esta maldita condição aqui vale. Tá? Se ele vale, então, beleza. Então, essas condicionais completas definem unicamente uma distribuição alvo no espaço completo, e aí a gente consegue provar o que a gente queria. Então, positivity condition é basicamente... Porque, o que é o suporte de uma distribuição de probabilidade, né? É aquele conjunto, aquele espaço onde, aquele subconjunto do espaço onde a medida está definida, em que ela é não zero, né? Então, é por isso que a gente chama de positivity condition, né? Então, agora a gente consegue provar, né, que se Ramsey-Clifford vale, então esse Gibbs sampler vai gerar uma cadeia de Markov que é irredutível, né? E a gente precisa disso, que a gente já viu, né, na aula passada, que quando a gente tem certas coisas, né, irredutibilidade, aí a gente vai falar de como é que é o nome desse negócio? Recorrência. Quando a gente tem essas condições, aí a gente vai poder fazer afirmações sobre as médias ergóticas, né? Então, supondo que essa proposição é verdade, a gente pode enunciar um teorema grande que vai ser, bom, se Ramsey-Clifford vale, então, para qualquer função integrável, essa média ergótica, né, no limite, ela vai convergir para a integral certinho. Então, na verdade, o teorema difícil de provar não é esse, né? O teorema difícil de provar é essa versão aqui para cadeias de Markov em espaços não enumerados. Supondo que você já provou isso, quando você provar essa proposição, ela encaixa direto no teorema que você já tinha provado, porque se essa cadeia de Markov, se isso é uma cadeia de Markov e ela é π irredutível, então, né, vai valer para ela, para essa cadeia de Markov, a mesma coisa que valia para outra cadeia lá que a gente provou, a gente discutiu na aula passada, certo? Então, teorema difícil de provar, na verdade, é isso aqui para espaços gerais de qualquer cadeia de Markov. Estão percebendo o que eu estou falando? O que a gente vai fazer daqui para frente é, basicamente, pegar um método e mostrar que esse método, em particular, leva à formação de uma cadeia de Markov. E se leva a uma cadeia de Markov, então acabou. Se ela tiver as propriedades corretas, as médias ergóticas que eu tomar dessa cadeia vão ter as propriedades que a gente espera dela, certo? Os estimadores e tal. Beleza. Então, isso aqui é o que a gente chama de média ergótica, né? Quando o T cresce, é como se eu estivesse tomando... não. Eu estou tomando a média, mas ela é uma running average, né? Eu estou tomando a média no tempo, né? Lembra que para o estimador de Monte Carlo não era assim. A gente podia, por exemplo, fazer a amostragem em paralelo, né? Para Monte Carlo, se eu quiser, eu posso amostrar as minhas variáveis aleatórias em paralelo e depois computar o meu estimador, que é a parte barata, né? A parte barata de computar é simplesmente avaliar a função e tomar a média. Né? Então, se simular é difícil, eu posso fazer isso em paralelo. Aqui não. Aqui acabou essa brincadeira. Só uma pergunta rápida. Para você fazer essa simulação de Gibbs por dependência no tempo, para você, como você está procurando uma distribuição estacionária, ela deveria, estou te perguntando, ela deveria ser mais demorada do que um Monte Carlo simples, uma simulação mais simples, por ter esse fato de que só vai chegar na distribuição quando o tempo estiver muito grande, ou não tem nada a ver?
Não, sim, depende de onde você inicializou, né? Se você fizer mágica É, inicializar da distribuição-alvo, beleza. Se não, demora mesmo um tempo, tem um transiente. Agora, não é justo, né, comparar o Gibbs Sampler com um Monte Carlo mais simples, porque no caso do Monte Carlo mais simples, se você sabe amostrar de pi, tudo bem, mas aí, né? Lembra daquela hierarquia que eu falei para você? Primeiro você resolve na mão, não foi na mão, você faz quadratura, não foi quadratura, você faz Monte Carlo. É mais ou menos essa a ideia, né? Essas técnicas que a gente está falando aqui, elas são úteis quando todas as outras mais simples e mais eficientes que eu mostrei não funcionam, né? Então, de fato, beleza. o Gibbs Sampler, né, um dos problemas que ele vai ter todo Gibbs Sampler tem. Esse aqui é a versão mais simples do Gibbs Sampler, você deve imaginar que tem várias maneiras de melhorá-lo, né? Mas essa versão que é o Fixed Scan, ele demora para convergir, porque lembra que eu falei? A décima coordenada fica agarrada no zero até eu trocar. Aí eu troquei, ela fica agarrada onde ela estava um tempão. Então, né? Até esse negócio começar a mix, que a gente chama, né? Começar a se misturar, e convergir de fato para o lugar certo, demora, certo? Demora mesmo. Mas ele Agora, eventualmente chega lá. a única dependência em D é nesse fato que quanto maior o D, maior a espera para passar para o próximo estágio da cadeia de Markov. Sim, sim. Então, essa funciona melhor para dimensões maiores, né? Ótima colocação, exatamente. Então, uma das grandes vantagens do Gibbs Sampler é que, como ele permite quebrar um alvo enorme em pequenos alvos, né, condicionais completas, ele permite, né? Cara, isso é porque a gente hoje em dia não tem essa noção. Isso aqui, cara, a geração antes da minha experimentou uma revolução, cara. O Gibbs Sampler, o paper do Gibbs Sampler é de 84, mas o pessoal já sabia alguma coisa disso aqui antes, até porque, interessantemente, a gente ensina para você Gibbs Sampler antes, Metropolis Hastings depois, mas o paper do Metropolis Hastings, né, o paper do Hastings, que estende o algoritmo de Metrópolis, é de 70 e o paper dos irmãos Geman é de 84. Mas, de qualquer maneira, isso aqui foi um game changer, essa porra mudou completamente como se fazia estatística, porque antigamente, estatística bayesiana era exercício, entendeu? Uma contarada desgraçada, integral até não querer mais, aproximação de Laplace, não sei o quê, para conseguir fazer computação. Quando o nego inventou, né, o Gibbs Sampler, de maneira, né, são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. É a teoria do Gibbs Sampler estar bem desenvolvida o suficiente e o computador pessoal ser minimamente potente o suficiente para poder gerar variáveis aleatórias, né, de uma gama minimamente interessante de distribuições. Quando isso aconteceu, aí todos aqueles modelos que eram inajustáveis aos dados passaram a ser ajustáveis, né? Ainda demorava, ainda, sabe, tinha todo tipo de problema, mas dava para fazer, certo? Por quê? Porque se eu tenho um computador capaz de gerar amostras aleatórias de uma gama de distribuições, como vocês já aprenderam a fazer, então se eu sei gerar de uma uniforme 01, eu sei transformar, né, essa uniforme 01 em uma outra variável aleatória, se eu tenho essa parte na maquinaria e eu sei escrever as condicionais completas, que eu já sabia há muito tempo, pronto, agora acabou, porra. Agora eu sei fazer esse troço. Devagar, mas sei. Então, isso transformou um problema que não era tratável, era impossível de fazer inferência, né, num problema minimamente tratável. Ele ainda levava dias para fazer, mas fazia. Certo? Igual a gente viu o importance sampling e o rejection, os dois são exponencial em D, né? Nesse caso, é linear em D. Então, isso daqui é muito melhor para modelos mais complexos, né? Isso, é linear em D, só que aí você, né, como eu já ensinei para vocês, né, não tem mágica. Então, o que você ganha? Né? Está quebrando um problema grande em D problemas. O que você perde? Você fica agarrado no mesmo lugar um tempão, certo? Se não tiver aqui nos slides, não tem problema, eu mostro para vocês algumas extensões do amostrador de Gibbs, que eu não lembro se tem aqui nos slides essas extensões.
Beleza, então vamos pegar um exemplo só para a gente fixar algumas coisas na cabeça. Como eu falei para você, quando a gente tem uma multivariada normal, a gente sabe escrever todas as distribuições que são de interesse, inclusive as condicionais completas univariadas, né? Então, pega, por exemplo, essa distribuição aí, com essa particular matriz de variância-covariância, então ela é uma matriz de variância-covariância que tem variâncias desiguais, né? E a mesma correlação entre as variáveis, né? Naturalmente, né? Porque não tem como ser x1 ter uma correlação diferente com x2 e x2 com x1. Então, essa é uma matriz simétrica nessa diagonal. E aí, o que acontece? Eu sei escrever a condicional de x1 dado x2 e a condicional de x2 dado x1 por simetria simples, né? É só trocar os índices da maneira apropriada aqui. Então, nesse caso, a gente sabe fazer a gente sabe mostrar dessa distribuição. Então, vamos supor que você bateu a cabeça e esqueceu o Box-Miller, certo? Você não sabe Box-Miller, você não sabe nenhuma outra técnica de simulação, mas você, por um acaso, né, suas habilidades de fazer conta não foram afetadas. Então, você sabe fazer essas contas aqui, sabe mostrar dessas normais. Aí você vai usar os conhecimentos que você adquiriu lá na primeira e na segunda aulas, certo? Para gerar dessa normal. Você sabe gerar, a partir de uma uniforme, você sabe gerar de uma normal 0,1. Se você sabe gerar de uma normal 0,1, você sabe gerar de qualquer normal, né? Como essas normais aqui elas são univariadas, acabou, né? Inicializa essa porra aqui de onde você quiser. Vou inicializar do 0, 0. Tá bom. Os dois são 0 e pronto. Sai amostrando. Se você fizer isso, esse cara ele vai convergir, certo? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Então, o que o Patrick está mostrando aqui é o seguinte: essas são as duas coordenadas, né? x1 e x2. Nota que esses caras se estendem aqui para o infinito, então menos infinito para cá, infinito para lá, a mesma coisa aqui, só que a gente está concentrando aqui na região de alta massa, né? Em particular aqui, ele está tomando a normal padrão, se eu não estou enganado, né? Está tomando a bivariada normal padrão com ρ igual a 0,1. Então, eles são minimamente correlacionados. Vocês estão vendo aqui que tem uma elipsezinha aqui, ó, em azul claro, que é a região de alta massa. E a gente já vai ver o que vai acontecer quando a gente embananar, certo? Quando a gente esticar, né, esse alvo. Vocês devem imaginar que vai ficar muito mais difícil de amostrar esse negócio. Beleza. Tá, então, cada pontinho desse aqui vai ser uma simulação. Simulei um ponto, aí, né, escolhi o outro, simulei o outro e fui fazendo desse jeito. Observações. Para começar, esse negócio vai ser um pouco lento, porque eu estou fazendo uma coordenada de cada vez, quando a gente sabe que a gente poderia estar fazendo as duas ao mesmo tempo, simplesmente, por exemplo, propondo de uma normal multivariada padrão, ou uma normal multivariada com uma variância maior. Certo? Então, esse cara vai convergir um pouco mais devagar. Outra coisa que é importante, para você já começar a pegar, eu não estou jogando nenhuma simulação fora. Eu simulo o x1 e guardo ele. Eu substituo o x1 que eu tinha antes. Eu simulo o x2, faço a mesma coisa e vou fazendo assim. Então, a cada novo passo, eu gero uma variável aleatória, eu amostro, né, uma variável aleatória, e eu não jogo ela fora, eu guardo ela. Certo? Então, eu não estou jogando computação fora. Isso é importante. Então, olha lá o que acontece quando eu estico isso. Então, quando eu aumento o ρ, eu faço, né, no limite do ρ igual a 1, o que vai acontecer? Esses caras caem numa linha, né? A linha x1 igual a x2. Para ρ muito alto, o alvo vai ser praticamente degenerado. É como quase um conjunto ali de medida zero, né? Porque a medida desse cara vai ser pequena em qualquer ponto ali desse intervalo, desse conjunto, né? É uma elipse cada vez mais espichada, né? Então, o que você está vendo aqui, né? Você está vendo que com o amostrador de Gibbs, do jeito que a gente desenhou, a gente consegue ainda um certo número de amostras numa região de alta probabilidade, certo? Por quê, hein?
que vocês acham que aconteceria com essa figura se, ao invés de eu mostrar Gibbs, eu a mostrasse de uma normal multivariada padrão, por exemplo? Que padrão vocês acham que essa figura teria? Como assim de uma normal multivariada? Ué, Tá, com um eu a zero. mostrasse como minha proposta fosse uma normal multivariada padrão. Entendi. Ia ser melhor, né? Você ia estar só na linha. Você acha que ia ser melhor? Porque Não, se bem que você... o alvo aqui não é a padrão. O alvo não, é um pouquinho diferente. Você ia fazer um círculo em volta do... Exato. Ia ser meio inútil. Exato. E esse comportamento vai ficar exponencialmente pior à medida que eu aumentar a dimensão, né? Então, uma das coisas legais do Gibbs Sampler é que em altas dimensões ele vai te permitir explorar, né, a região de alta massa com um pouquinho mais de dignidade, tá? Aí você vai me perguntar, pô, professor, então o Gibbs Sampler é a última bolacha, é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Não. Por quê? Essa vagarosidade do Gibbs Sampler, ela tanto pode ser uma coisa boa quanto pode ser ruim. No caso aqui, o que aconteceu? Eu comecei o meu amostrador provavelmente de 0, 0. Então, ele foi andando aqui na vizinhança desse negócio, rodou um bocado, mas voltou aqui para a região de alta massa. Agora, nota o seguinte, você está vendo algum ponto aqui? E aqui? Também não. Por quê? Porque a difusividade desse processo estocástico ela é bem baixa, certo? Eu vou andando a passo de tartaruga numa determinada vizinhança. Devagarzinho eu vou cobrindo esse negócio. Nota, cara, que quando eu falei isso aqui para você, eu não te dei taxa. Eu falei que assintoticamente essa média ergótica converge para o lugar certo. Eu não te dei taxa, certo? Então você pode perceber que essa região aqui tem massa e não tem nenhuma amostra. Essa aqui também tem massa e não tem nenhuma amostra. Por quê? Porque o cágado aqui ainda não chegou lá, certo? Ele está andando devagar. Daqui a pouco ele chega lá, certo? Daqui a pouco ele vai chegar nessa região aqui de probabilidade. Aí ele vai ficar um bocado aqui, ó, explorando esse negócio. Aí depois ele vai voltar para cá. Devagar ele vai voltar para cá, certo? Aí, né, vai andando, e vai chegar aqui. Ou seja, se você estivesse observando esse Gibbs Sampler, nunca você ia ver. Ele está mostrando uma região de alta massa aqui, ou de massa, alguma massa de probabilidade, e de repente ele dá um salto para cá e começa a mostrar daqui. Isso nunca vai acontecer, certo? Ele amostra, mas devagar e sempre, a passo de tartaruga. Ele vai andando em pequenas vizinhanças. Aí amostrou aqui, aí vai voltando, bem devagarzinho, certo? Então, o amostrador de Gibbs, ele vai permitir amostrar de alvos altamente dimensionais, mas devagar, certo? Não tem mágica aqui, não tem mágica. Não adianta achar que o Gibbs Sampler vai fazer mágica, que não vai. Então, olha lá que bosta, certo? Então, a gente está olhando os dois primeiros componentes aí, ó. Não, desculpa. A gente está olhando o resultado do primeiro componente, é o AX1, né? Só que, no caso, altamente correlacionado e no caso pouco correlacionado, ou seja, com correlação bem baixinha, né? É ρ igual a 0,01, né? Peraí, desculpa. Cadê esse cara? Esse aqui, 0,1. Nem é tão baixo assim, 0,1. Então, você vê aqui, ó, olha lá. O que está acontecendo? O que é isso aqui? Ó? O que é esse negócio? Muito provavelmente, ele começou de algum lugar aqui, né, perto de -2, na primeira coordenada, e aí ficou agarrado aqui um tempo até ele ir, de fato, aqui para o recheio da distribuição, né, o bulk, que a gente chama, B-U-L-K, bulk. E aí, qual foi a conclusão? Qual foi a consequência? Né? Em vermelho, a gente está vendo o alvo, que é a marginal, né? A marginal vermelhinha aqui, normal, e aí ele ficou um tempo agarrado nessa região de não tão alta massa, portanto, isso aqui é uma amostra ruim, né? Uma amostra pobre do alvo. No caso, pouco correlacionado, isso não teve tanta influência, mas no caso, com mais correlação, isso teve influência. Qual é a consequência? Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que eu quero meu alvo, tá?
a minha φ, tá? A minha distribuição, a minha π, vamos supor que a minha π, eu tenho um alvo, que é um alvo marginal de x1, isso aqui é uma normal, né? Com média μ, e a variância eu nem lembro qual que é, acho que é sigma 1 ao quadrado, né? Esse é o meu alvo marginal. E vamos supor que a minha φ de x vai ser a indicatriz, tá? De x menor do que 2, por exemplo. Tá bom? Então, essa aqui é a minha função alvo. Logo, eu tenho, mi é um nome ruim, vamos chamar de, sei lá, θ1, vai ser a integral de menos infinito até infinito, de φ de t, sei lá, ou de y, de π1 de y dy. Certo? Esse aqui é o meu alvo. Então, o que vai acontecer? Se eu usar essas amostras aqui, então, se eu fizer, né, um estimador, θ chapéu, θ1 chapéu, vai ser 1 sobre Tzão, não é Mzão, pode ser Mzão. A soma de I igual a 1 até M de φ de x no tempo, pode ser assim, né? x1 no tempo i, esse estimador aqui vai ser ruim. Por que ele vai ser ruim? Porque se você olhar para cá, você vai ver que tem poucos pontos aqui embaixo, justamente do 2. Tá vendo? Então, se eu quisesse estimar esse quantil, eu estimaria esse quantil mal. Ia ficar mal estimado. Certo? Porque era para ter muito mais pontos. Tá vendo? O ponto que era para estar aqui ficou agarrado lá embaixo, né, na outra cauda. Então, se eu estimar esse quantil, né, que é mais ou menos 95, né, mais ou menos 95, 0,95, se eu tentar estimar esse quantil, eu vou ter uma estimativa, eu vou subestimar, certo? Então, essas amostras aqui, elas não são muito boas. Tá claro isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo a intuição do que eu estou falando? Deixa eu botar o chat aqui, vai aqui. Bom, então se você tiver alguma dúvida, só levantar o dedo aí e escrever alguma coisa no chat. Vamos continuar aqui. Beleza, então isso aqui são só 1000 iterações, tá? Quando eu faço 10.000 iterações, aí tudo bem, porque o que vai acontecer? Isso aqui, esse chifrinho aqui, é efeito transiente, certo? Eu comecei em algum lugar, aí fiquei agarrado naquele lugar, né? Lembra que se uma cadeia de Markov ela está bem construída, ela vai estimar ela vai explorar ela vai visitar A de acordo com o π de A, né? Então, se eu fizer, né? Então, A mensurável, A pertence a sigma álgebra mensurável, então, né? A é mensurável. Então, o número o π de A, ele vai ser proporcional ao número de visitas a A. Então, naquele caso normal lá, se eu fizer A, né, como conjunto, vamos dizer, menos infinito e 2, o que vai acontecer? No começo, né, você está vendo aqui que teve muitas visitas a esse intervalo, né? Não, 2 é ruim. Peraí, 2 não. Que 2, porra, peraí. É menos 1 aqui, né? Então, teve muitas visitas, muito mais visitas do que deveria. Só que, eventualmente, esse número de visitas aqui ele vai convergir para o π de A, certo? Ele vai convergir para a medida daquele conjunto. Então, eventualmente, eu passo a visitar o conjunto correto, né? com a probabilidade, eu passo a visitar o conjunto com a probabilidade correta, que é o que está acontecendo aqui. Então, mesmo quando o meu alvo é um alvo difícil, eventualmente o meu amostrador de Gibbs vai produzir boas amostras desse alvo, tá certo?
Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que eventualmente isso vai acontecer, tá? Eventualmente. Ah, professor, quando que eventualmente? Aí, meu filho, aí tem que fazer conta, certo? Você tem que pegar o seu alvo, pegar, por exemplo, a sua função de interesse, né? A sua psi, né? O phi, sei lá. E aquela ali é que você tem que, com essa configuração, é que você vai saber se o teu Gibbs Sampler vai dar boas respostas ou não, certo? Então, por exemplo, né, só para fixar na tua cabeça. Se eu quero a média, cara, né? Se φ de x é igual a x, função de identidade, pouco importa se eu estou amostrando mal, certo? Essas amostras aqui vão te dar uma média boa, uma média bem próxima de zero aqui, que é o que você, que é a verdade, certo? Agora, no caso da função que eu coloquei, era uma função quantil, ou seja, estava mais na cauda. Então, é uma função mais difícil de estimar. Então, estou só mostrando aqui a convergência desse negócio, né? Então, com 1.000 iterações estava mais ou menos, com 10.000 iterações já melhorou bem, com 100.000 iterações o negócio já está legal. Mas nota que esse é um alvo simples, é uma normal bivariada com tudo conhecidinho, bonitinho. Né? Beleza. Então, vamos discutir algumas extensões. Então, eu vou passar os próximos 8 slides aí, e aí, quando eu terminar de falar de Gibbs Sampler, a gente para um pouquinho e vai falar de... A gente faz um intervalo, como sempre, e a gente passa a falar de Metropolis. Então, fundamental para a ideia do Gibbs Sampler é a ideia de condicional completo. Mas só que tem um problema, né? Que nem sempre eu vou saber amostrar dessa condicional completa. Então, uma coisa que eu posso fazer é introduzir variáveis auxiliares, tá? Que a gente também chama, às vezes, de data augmentation. É uma ideia que às vezes que é um pouco contraintuitiva, né? Porque, na verdade, o que você faz, olha só que legal, você tem um problema altamente dimensional. Você quer quebrar esse problema altamente dimensional em vários problemas de baixa dimensão. Vou dizer uma dimensão, uma baixa dimensão. Uma das coisas que você pode fazer é suplementar o teu espaço com ainda mais variáveis, certo? Ou seja, você vai aumentar a tua dimensão de D para D mais K, para um K grande, só que isso vai te comprar saber escrever as condicionais completas. Então, você aumenta a dimensão antes para diminuir depois. Você aumenta a dimensão do teu problema para fazer o teu problema ser tratável no sentido de conseguir escrever as condicionais completas. Quando você faz isso, você vai definir um alvo que não mais está em XD, né, no X gracinha, no espaço original, mas agora ele está num espaço aumentado, certo? Que é o que está acontecendo aqui. Então, eu vou ter um alvo aumentado, que eu vou chamar de π barra, que vai estar definido em todos os x's mais uns z's, certo? Só que esse alvo vai ter a propriedade de eu saber escrever todas as condicionais completas, inclusive do z, certo? Porque agora o z ele é variável também. Então, eu tenho que saber escrever π de z dado todo mundo. Tá? Então, eu vou saber escrever π de x i, dado todos os x menos o i, mais todos os z's. Eu vou ter que saber fazer isso. Então, é uma ideia meio contraintuitiva, mas ela funciona bem. Eu aumento a dimensão, né, para poder ganhar a tratabilidade. Está percebendo como é que não existe mesmo mágica? Eu ganho, eu perco uma coisa para ganhar outra. E ganho uma coisa para perder outra. Então, nesse caso aqui, eu estou aumentando a dimensão para ganhar a tratabilidade. Beleza? Então, coisas que dá para fazer. Modelo de mistura, certo? Então, o modelo de mistura vai ser um negócio tipo isso aqui, né? Eu vou ter, sei lá. Tem várias coisas que a gente... Mixture model pode ser várias coisas, mas o que o Patrick quer dizer aqui é o seguinte, eu vou ter basicamente um negócio assim, ZI vai ser multinomial com parâmetro alfa, tá? E aí eu vou ter mi e dado ZI vai ser FI, tá? Vai ser distribuído com
distribuição FI e com parâmetro θi. Então, um exemplo, né, de uma mistura dessa. Eu vou fazer ZI multinomial igualzinho está lá em cima, né, multinomial alfa. Opa. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, MI dado ZI vai ser normal, MI não, XI, né, foi mal. Deixa eu escrever XI aqui que é melhor. XI, aqui XI. Vai ser normal com média MI e variância sigma I ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter uma coleção de médias e variâncias, e aí, para cada observação, eu vou... então, aqui vai ser I, né? Igual a 1, Não, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Esse aqui, ele vai pertencer ao simplex aberto de dimensão D, né? E aqui, o ZI está perfeito, só que aqui vai ser o seguinte, né? Então, ZI é igual a J, então eu vou ter normal μJ e sigma J ao quadrado. Por que eu estou fazendo esse malabarismo? Porque aí a gente pode ter um número grande de observações e um número pequeno de componentes, certo? Então, vamos supor que eu tenho 5 componentes. Então, como é que é a cara desse negócio, né? Eu vou ter uma coisa assim, aqui está a densidade, aí eu vou ter, essa aqui é uma distribuição, essa é outra, essa é outra, e essa, sei lá, é outra. Certo? Então, esse cara aqui vai ser uma normal, né? Uma normal com média μ1 e sigma quadrado 1. Esse cara aqui vai ser uma normal com média μ2 e variância sigma quadrado 2. E assim por diante, né? Esse cara aqui vai ser uma normal com média 3, sigma quadrado 3, e assim por diante, né? Vou ter várias possíveis distribuições. Isso é ótimo, super flexível para modelar observações, certo? Então, eu vou ter um conjunto de observações e cada observação dessa pode vir de um particular componente desse. Então, o meu alvo, né, para um determinado X, vai ser a soma de αi vezes, né, fi de x dado mi não. Pode ser. Não, peraí. Então, αj, né, fj, j igual a 1 até infinito, de x dado μj e sigma quadrado j. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem procurar na internet aí, Gaussian Mixtures, muito famosas, né, em machine learning. São super úteis, porque elas são muito flexíveis para modelar várias observações que têm potencialmente distribuições muito diferentes, você modela dessa maneira aqui. Então, se você, né, para voltar lá para o Gibbs Sampler, o que você vai fazer? Se você não sabe qual é o componente de onde veio aquela observação normal, você modela o componente explicitamente. Você introduz essa variável z, que vai me dizer de que componente aquela observação veio, certo? E aí, por um acaso, quando você faz isso, as condicionais completas elas ficam todas tratáveis direitinho, certo? Isso é interessante vocês olharem, por quê? Se vocês estudarem o Gibbs Sampler com esse exemplo do mistura gaussiana, quando eu falar de simulated, de EM, algoritmo EM, né, Expectation Maximization, eu vou poder fazer a conexão entre EM e Gibbs Sampler, certo? Porque no caso EM a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai simular os Z's, vai tomar o passo, vai fazer, né, vai encontrar a verossimilhança esperada, vai maximizar esse negócio, e aí a gente vai fazer o passo de expectativa de novo, certo? Então, a gente vai... A ideia do EM é exatamente a mesma. Eu vou suplementar o meu espaço de parâmetros com variáveis
latentes, né, e auxiliares, de maneira que eu possa fazer o passo de expectativa, né, de tomar a esperança de forma fechada. A mesma coisa vai acontecer aqui com Gibson, tá? Então, eu aumento a dimensão antes para poder... bom, tá, eu gastei esse tempo todo descrevendo o modelo, está escrito aqui no slide, né? Então, eu vou ter um conjunto de dados, tá vendo? Que vai estar aqui dentro desse negócio. Eu vou poder modelar várias formas para o histograma desse conjunto de dados, baseado em, por exemplo, só 3 distribuições, eu já consegui modelar várias, tá vendo? Várias formas aqui. E quando eu digo que esses caras moram no simplex, é que a soma deles é 1 e eles são todos não negativos, né? Então, como é que eu faço para amostrar desse... Vamos supor que eu quero, né, fazer inferência para esse θ aqui, né, que são os mis e os sigmas. Como é que eu faço? Eu não sei escrever direito essa distribuição, ou seja, eu não sei amostrar direto dessa distribuição, tá? Não sei amostrar direto dessa normal. Então, o que eu vou fazer? Lembra que o desconhecido aqui são os mis e os sigmas, tá? Então, eu vou ter que saber amostrar mi k dado mi menos k, todos os mis, menos o késimo, e todos os sigmas. Depois, eu vou ter que saber amostrar do sigma k, dado todos os mis e todos os outros sigmas. Então, eu tenho que saber amostrar de tudo que eu não conheço. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suplementar o meu espaço de parâmetros com esse z aqui, que é o componente, né? Por quê? Porque eu sei, né, que o z ele vai ser a probabilidade, né, do z ser exatamente igual a k, né, dado o θ, vai ser o peso dele, o alφk. Que é a mesma coisa que eu escrevi lá, certo? Só que eu estou aqui pegando a marginal do z, né? A marginal do z é Bernoulli, né? Então, eu suplemento o meu espaço de parâmetros, que já tem 2K parâmetros, né? São K médias e K variâncias. Eu suplemento ele com mais K parâmetros, que são o componente... mais K não, na verdade, mais N, né? Mais N parâmetros, que são qual é o componente daquela particular observação Y. Só que isso me dá uma forma fechada, direitinha, para a condicional do Y dado os parâmetros, certo? Essa verossimilhança estendida aqui. Então, eu vou alternar, vou amostrar o Z dado todo mundo, né? Que não é difícil, porque o Z é independente do Y, né? Ou seja, né? Aqui a gente tem que ter o conceito de independência condicional, né? Se eu observei o θ e observei o y, a probabilidade do z não depende do y. Se eu não tivesse observado o θ, aí não, aí era outra história, né? Ou seja, uma vez que eu observei o θ exatamente, o y, a observação já não me traz informação nenhuma. Por isso que eu posso escrever essa marginal desse jeito aqui, né? A gente já falou sobre isso outras vezes. Então, eu vou definir uma posteriori estendida, que é sobre θ e também sobre essas variáveis latentes que eu introduzi no problema, para simplificar as contas, e aí eu vou alternar, né? Eu vou mostrar o z, dado todo mundo, depois eu mostro o mi, dado todo mundo. Aqui eu acho que o Patrick está assumindo que as variâncias são conhecidas, né? Mas você pode fazer isso aqui tranquilamente, sem que as variâncias sejam conhecidas. É só que o problema com variância desconhecida é bem mais complicado. Então, qual é a vantagem, né? Eu sei escrever, quando eu sei o z e eu sei o y, eu sei escrever a posteriori do mi, tá? Quem fez estatística bayesiana sabe isso aí, né? O Lucas, que não sei se está aí, ele fez estatística bayesiana, ele sabe escrever a posteriori de uma normal baseado no... Né, do parâmetro de uma normal baseado na amostra. Aqueles que não fizeram estatística bayesiana ou não lembram, não tem problema, vocês vão acreditar em mim que eu sei escrever a posteriori exatamente, né, em forma fechada, é uma normal. Então, uma vez que eu sei o componente, eu sei qual é o parâmetro, eu observei o dado, eu sei escrever essa posteriori, né, completa, né, a posteriori condicional completa do mi-k, eu sei escrever esse cara exatamente. E aí, bom, eu sei escrever o P do Z,
que é esse troço aqui, né? Os z são independentes, condicionalmente independentes, dado y e θ. Então, beleza. É só mostrar um aqui, depois o outro. Mostro um, depois o outro. E vou andando assim. Então, eu ando no espaço da variável latente, ando no espaço parâmetro, ando no espaço da variável latente, ando no espaço parâmetro, e pronto, né? Eu sei amostrar desse negócio. Então, aqui o nosso target é o mais bobão possível, né? Que é duas normais com média -2 e média 2, variância 1, variância comum igual, né? E aqui a gente está amostrando 200 pontos desse Gibbs Sampler definido dessa maneira, que você vê que não está ruim, né? São só 200 iterações. Quando você faz muito mais, né? Você chega nas marginais bem próximo do correto. Certo? Então, aqui a gente está mostrando o trace plot. Lembra do que eu falei para vocês lá no começo? Que a gente olha o trace plot, aí a gente vê se isso está parecendo com uma taturana. Né? Isso é uma primeira aproximação, um primeiro diagnóstico. Então, estou olhando para cá, bom, está parecendo uma taturana, então estou provavelmente amostrando bem. Idealmente, a gente faria um plot conjunto, né? Por exemplo, um scatter plot, em que cada ponto é uma iteração, o valor dele no x1 e no x2, no mi1 e no mi2, para eu ter uma ideia de qual é a correlação desses caras. Né? A gente chama isso de pairs plot, né? Plot de pares. Então, beleza. Não, o Gibbs Sampler ele vai ser útil em muitas situações quando eu consigo decompor a minha posteriori ou minha posteriori não, desculpa, o meu alvo, que eu não estou pensando necessariamente em Bayesiano, o meu alvo em alvos menores condicionais completos, certo? Então, tem alguns pacotes muito famosos, como o Bugs e o JAX, que usam essas ideias de Gibbs Sampling para mostrar de modelos super complicados em ecologia, epidemiologia e tudo mais. Antes de eu dar intervalo, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Né? Eu prometi que eu ia falar de umas extensões, então, nos slides a gente tinha essa extensão, que é a extensão da variável latente, mas tem uma outra extensão que eu queria falar com vocês, que é a blocagem, tá? O blocking. Então, o que é o blocking? Suponha que eu tenho, né, x1, x2, tralalá, xd. Suponha que eu conheço, né? Vamos supor que eu consigo aproximar π, tá? Isso não é necessário, é só para você pensar melhor o que eu vou falar agora. Suponha que eu sei aproximar essa minha normal, né? Esse meu alvo, então eu vou fazer aqui π de x, né? Π de x é aproximadamente uma normal com μ que depende de x e uma certa matriz de variância-covariância, de maneira que, por exemplo, se eu plotar o x1 contrário, x2 pelo x1 e eu plotar também o, sei lá, x2 e o x3, suponha que o padrão é um negócio mais ou menos assim. Certo? Aí eu vou fazer uma elipse bonitinha aqui, laranja. Tá? E aí, o padrão, quando eu olho para x2 e x3, é um negócio assim. E aí eu vou fazer aqui um quadradão, né? uma região de confiança bem grande. Porra, tá escorregando. Beleza. Então, o que isso aqui me sugere? Me sugere o seguinte, porra, como o x1 e o x2 são correlacionados, que tal se eu conseguir escrever π de x1, x2, então x1 e x2, certo? Dado x menos 1 e 2. Se eu conseguir fazer isso, e eu amostrar x1 e x2 juntos, eu levo em conta a correlação desses dois cabras, certo? E se eu assumir que esses caras
Eles podem até ter uma correlação com os outros, né? Com o X4, o X5, etc. Mas se a correlação maior é entre esses dois, se eu amostrar os dois juntos, né? Então, aqui, né? Dado, né? X, então, esse aqui é no tempo t, né? Esse cara aqui vai ser x. Então, vai ser assim, x no tempo t menos 1, de menos 1 e 2. Né? Se eu mostrar esses caras juntos, eu levo em conta essa correlação e eu diminuo o tempo que leva para eu convergir para o lugar certo. Certo? Isso é o que a gente chama de blocked Gibbs sampling, ou blocking no Gibbs sampling. Né? Eu olho para essas minhas coordenadas e eu escolho aquelas que são altamente correlacionadas entre si, faço um bloco delas e amostro elas em bloco. Então, eu vou mostrar x1 e x2 dado todo o resto, e depois eu posso prosseguir amostrando, por exemplo, sei lá, x3, né? Então, vou mostrar x3 dessa condicional completa mesmo, x3 dado x menos 3, e pronto, certo? Então, aqui vai ser x menos 3, t menos 1, dane-se, certo? Vou mostrar esse cara, ou seja, eu só bloco mesmo quem tem alta correlação. Claro que eu tenho que saber amostrar dessa condicional completa aqui, certo? Eu tenho que saber amostrar dessa condicional completa, eu tenho que saber escrever essa condicional completa e saber amostrar dela. Mas se eu souber, eu vou encontrar um algoritmo que ele vai convergir para o lugar certo muito mais rápido. Porque eu não tenho, né, eu já estou levando em conta de uma vez a correlação entre x1 e x2. Tá? Então, quando vocês virem na literatura blocking, né, Gibbs sampling ou blocked, né, coisas que vocês podem ver, blocking, blocked Gibbs sampling, ou Gibbs sampler, né, devo dizer. O que os caras estão fazendo é encontrar esses conjuntos de variáveis que são altamente correlacionadas entre si para que eles possam ser amostrados juntos. Tá certo? Então, essa é uma outra extensão do Gibbs sampling. Eu vou dar uma pausa agora, vou parar a gravação.